Olá, começa agora mais uma edição do OCP Mulheres, um programa especial para você mulher em homenagem ao mês de março. E hoje eu estou aqui com a doutora Chanchale Costa Pigato, ela que é especialista em harmonização facial. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer receber você aqui. E vamos começar o nosso bate-papo conhecendo um pouco mais sobre você, quem você é. Conta um pouquinho da sua história para nós. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui, né, com o pessoal. Então, eu sou a Chanchale, né? Sou mãe de 2 meninas, sou esposa, sou empreendedora, sou profissional, sou a doutora Chay. Como toda mulher, a gente é várias coisas, né? A gente consegue ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Muito bem-vinda, então, doutora Chay. E essa questão relacionada à estética, à harmonização facial, você na sua carreira já iniciou com isso? Como foi o teu início, assim, da tua carreira profissional? Não iniciei com isso, né? Eu sou formada cirurgia dentista, então eu me formei finalzinho de 2016 e aí uma semana depois da minha formatura eu recebi uma ligação que eu tinha passado num concurso público, numa cidadezinha bem do interior aqui pertinho de Blumenau, chamada Apiúna, acho que tinha 7.000 habitantes, assim. E aí eu recém-formada, né, eu falei, nossa, eu vou, né, onde eu fui chamada eu vou, né, a gente quer começar a trabalhar. E aí acabei vindo e fiquei ali na prefeitura um tempo, né? Foi uma experiência muito legal, mas eu vi que eu queria mais, assim, né? Eu queria botar mais a mão na massa, eu queria aprender mais e, querendo ou não, ali era sempre a mesma coisa, né? E aí, no caso, eu comecei a procurar emprego mesmo, assim, né? Em clínicas odontológicas. Eu não queria muito voltar lá para minha cidade natal. Eu já conhecia Jaraguá, né? Sabia da qualidade de vida daqui, então eu queria vir mais para essa região mesmo, né? E aí surgiu a oportunidade de eu entrar numa clínica aqui na região, na época. E aí eu entrei e comecei trabalhando só com a parte dentária mesmo, né? Toda essa parte que eu tive na faculdade. E essa clínica era uma franquia, assim, que tinha no Brasil todo. E aí eles davam cursos para quem era, né, profissional ali das clínicas. Até que eu fui fazer um curso um final de semana sobre Botox. Lá em Passo Fundo, né? Nunca tinha tido nenhum contato. Isso foi lá em 2017, né? E aí eu fui lá um final de semana e daí eu falei, opa, eu acho que é isso que eu quero pra mim, né? Só que daí no caso, como foi um contato muito rápido, então assim, eu aprendi o que, digamos, qualquer robô aprenderia a fazer, né? Tu marca aqui, entra com a agulha assim, coloca tanto e acabou. E eu falei, não, eu quero ir mais a fundo, né? E aí eu comecei a especialização em harmonização mesmo, então foi 2 anos daí estudando só essa questão. E acabei aprendendo muito mais, né, do que eu achei que eu ia aprender. Aí eu fazia em Joinville, uma vez por semana para lá, continuava trabalhando aqui, né? E aí foi assim que eu entrei nesse mundo da harmonização. Maravilhoso. E a gente vê, então, o quanto é necessário essa dedicação inicial ao estudo, praticar muito também, antes de fato, a gente sair atendendo já os clientes, né? E você enfrentou algum desafio, assim, nesse início dessa tua transição de carreira? No começo foi assim, né, um pouquinho até para os próprios pacientes se acostumarem, né? Muitos pacientes pegavam a confiança, né, para você mexer na parte dentária, então para você ir falando para eles, eu vou sair dessa parte, né? Agora eu vou mexer só com o rosto, né? Muitos diziam, a doutora não vai mais ser dentista? Não, vou continuar sendo, né? Sou formada, só que a minha especialidade agora vai ser essa. E na época eu atendia muitas crianças também, sabe? Então, até para mim foi um pouquinho difícil, assim, de desligar. Mas eu via que esse contato que eu tive com as crianças também me ajudou a ter essa delicadeza que eu tenho hoje, sabe? No atendimento. Então, as pacientes falam, ai, doutora, tua mão é muito levinha. Então, isso eu também atribuo um pouco ao passado, assim, né? Tinha que ser muito leve para trabalhar com crianças. Então, essa mão foi ficando leve mesmo, sabe? E com certeza é um diferencial, porque as mulheres chegam com medo das picadinhas. Chegam. Com bastante medo. Medo que doa, medo que fique artificial, né? Eu acho que assim, hoje as minhas pacientes dizem, ai, doutora,
você é conhecida pela naturalidade, assim, que você deixa todos os pacientes bem naturais, né? E eu digo, essa é a minha intenção mesmo. Então, elas têm medo, né, tanto da dor quanto de mudar a identidade facial delas, né? Sim, isso precisa realmente sentir muita confiança no profissional mesmo que vai fazer esse procedimento, né? O que você diria, assim, que é importante para as mulheres que estão nos assistindo e que buscam, talvez estão pensando em buscar uma harmonização facial, o que é importante para elas observarem no profissional antes delas fazerem a escolha? Uhum. Eu sempre brinco que a primeira coisa que a gente tem que observar é o próprio rosto do profissional, né? Porque geralmente, assim, se é um rosto mais exagerado de procedimentos, geralmente é o que o profissional vai buscar fazer na paciente, né? Então, eu sempre faço essa brincadeirinha. A primeira coisa, observa as características do profissional, né? E depois eu acho que toda essa dedicação, né, ao estudo, né, a sempre estar se atualizando, porque muita coisa que eu aprendi na especialização, hoje eu faço diferente, né, porque eu fiz outros cursos, eu li artigos científicos e eu vi que fazia mais sentido mudar essa forma, né. Então, acho que buscar isso, assim mesmo, né, o conhecimento, ir lá e fazer uma consulta, assim, de avaliação prévia, bater um papo mesmo, assim, que nem a gente está fazendo aqui, né? Bater um papo com a doutora para tirar as dúvidas, né? Para que quando chegue o procedimento esteja, né, tranquila, né, com segurança. Maravilhoso. E como que é, assim, receber essas mulheres hoje lá no teu espaço? O que elas mais buscam hoje? Quais são as orientações que você traz, então, para as mulheres nesse atendimento? Uhum. Eu procuro sempre, assim, olhar a mulher como eu olho para mim, né? Então, eu digo que facilita muito isso. O que eu oriento elas a fazer é o que eu faço no meu dia a dia. E não só a questão de procedimentos, mas, assim, cuidados com a saúde, né? Cuidar consigo mesma, né? Então, eu vejo que muitas, às vezes, vêm com dores que não são estéticas, né? E faz parte do nosso trabalho também, né? Por exemplo, a paciente às vezes está ali com um familiar doente, mas ela está ali fazendo o procedimento, então ela desabafa comigo, né? Ai, tá com problema no casamento, tá, né? O filho saiu de casa, foi estudar fora. Então, acho que é tratar a mulher, o paciente mesmo, como uma outra alma ali, né? Um outro ser humano, e não como uma ruga que eu vou resolver, né? Um preenchimento que eu vou fazer. Então, eu procuro sempre fazer isso, assim, e me colocar no lugar, ter essa troca, assim, mesmo humana, né? Porque realmente é um momento que a mulher escolhe para esse autocuidado e às vezes é só esse momento que ela vai ter, porque ela fez essa escolha e acaba virando uma terapia mesmo. Isso. E às vezes ela até se julga, né, por estar ali cuidando de si, né? Às vezes ela acha, eu devia estar fazendo tal coisa pro meu filho, eu devia estar, né, limpando a casa agora, eu devia... Então, eu vejo que muitas também vêm, assim, com essa culpa, né? Muitas vêm já com a certeza, né? Não, eu mereço, né? Eu tô aqui, essa ruguinha me incomoda, então eu vou resolver isso que me incomoda. Mas eu vejo que muitas também têm, assim, esse receio, sabe? Sim, de se sentirem culpadas, às vezes por estar escolhendo cuidar de si. Às Exatamente. vezes a mãe não se, né, por alguma situação também não se cuidava, então gera esse... E é o teu diferencial, então, tá acolhendo essas pacientes. Por exemplo, assim, a paciente chega na clínica, eu vou lá na recepção buscar ela, né? Eu dou um abraço, se ela tá tomando um café, eu sento ali na recepção do ladinho dela, né? Então, acho que é importante não ficar aquela coisa robotizada, assim, né? Aquela coisa como se fosse uma linha de produção, né? Entrou, aplicou o botox, saiu. Então, eu procuro ter esse contato, saber como é que tá o dia dela, né? O que tá acontecendo na vida dela naquele momento. E eu gosto muito disso, assim. Da conexão, né? E estando, então, no dia a dia com tantas mulheres, o que é hoje para você ser mulher? Eu acho que ser mulher é dar conta, né? Eu digo assim, porque a mulher, ela dá conta do que precisar, né? Do que ela quiser dar, do que encarregarem ela, né? De fazer. Então,
Muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, né, e não tem como, e eu acho que a mulher, ela dá conta de uma forma mágica, né? Então, às vezes, um beijo que uma mulher dá acalma o filho, é um sorriso que ela dá para alguém, então a mulher já traz consigo essa magia, né? E às vezes ela não tá bem internamente, mas ela tá sorrindo, né, por fora para deixar as outras pessoas bem. Então, eu acho que ser mulher é isso, é dar conta de uma forma mágica, assim. E você, então, como mãe, esposa, empreendedora, né? Quais são os teus segredos para compartilhar aqui com a nossa audiência para dar conta de tudo, então? Então, assim, eu acho que quando eu casei, foi bem numa transição ali que eu estava abrindo a minha própria clínica, né? E aí o casamento e mudança de casa, né? E aí foi aquela loucura e sempre vem, né? Nossa, eu vou dar conta de tudo, né? E eu acho que de uma certa forma, assim, eu achava que o casamento ia me barrar um pouquinho no lado profissional, né? Porque aí eu tinha uma nova casa ali para dar atenção, o marido, né? Um pouquinho depois eu engravidei. E eu vi que não, de outra maneira, inclusive, assim, o meu marido, a minha filha mais velha também, me ajudam, né, no dia a dia a dar conta, me acalmam, né, divisão de tarefas, incentivos, né, assim. Então, eu acho que às vezes a gente fica com medo, mas a gente sempre consegue, né? Às vezes deixa uma coisinha de lado, isso é prioridade, né? Isso não é. E o que eu digo é fazer um pouco cada dia, né? E usar o tempo livre que a gente tem para os nossos sonhos, né? E não para reclamar das coisas que a gente tem no momento, né? Então, usar aquele tempinho ali para ver, o que que eu vou fazer para isso que eu quero, né? Então, acho que a mulher consegue, né? Consegue, às vezes a gente realmente por amor, a gente quer dar conta de tudo e de todos, mas muitas vezes acaba se deixando em último lugar. Então a importância da gente ter esse horário para nós, né? Não, com certeza. Eu digo toda mulher, né, deveria, assim, tirar um tempinho, pelo menos uma vez por semana, né? Não falo nem de procedimentos estéticos, né? Mas assim, hoje eu vou lá fazer uma hidratação no cabelo, eu vou fazer uma massagem relaxante, né? Hoje eu vou ler um livro. Eu também falo para as mulheres cuidar da sua saúde, porque a gente tem que estar bem para cuidar dos outros, né? A mulher, ela quer sempre cuidar de todo mundo, mas ela precisa estar bem, né, para cuidar. Então, se alimentar bem, né, fazer atividade física, tomar bastante água. Eu converso muito sobre essa questão, assim, mesmo do organismo da mulher, né, que a mulher tem alterações hormonais, então a gente sabe que é diferente, né, então eu procuro incentivar sempre as pacientes a cuidar da sua saúde também, né. Desse corpo integrado, né, que é a mente, o nosso corpo físico, porque eu acredito assim, de nada adianta você estar linda esteticamente, mas, por exemplo, ter alguma questão da saúde mental. Então, o que você traz e a forma como você trata as suas pacientes é bem especial mesmo. Sim, e também eu procuro falar assim, às vezes a paciente, se ela não tá bem emocionalmente, né, ela vai lá e acha que, é aquela ruguinha que ela tem ali, se ela tratar aquela ruga, vai fazer ela ser feliz, um exemplo, né, e às vezes não é. Então, eu procuro entender, né, até agora na clínica a gente tá reformando lá, a gente tá ampliando, então a gente vai ter uma profissional psicóloga lá dentro para paciente que queira, né, aproveitar já ali o espaço e conversar, né? A gente falou, às vezes não precisa nem marcar horário, assim, tá lá, a profissional vai lá, toma um cafezinho, troca uma palavrinha, né? Para ajudar as mulheres nesse sentido também, porque a gente sabe que é difícil, né, o dia a dia da mulher. É difícil dar conta de tudo, né? E às vezes a mulher tem dificuldade de pedir ajuda. Verdade. Então, se você tem essa percepção ali no seu atendimento e já acaba entregando isso a ela, é maravilhoso. Sim. E o bom, assim, é que a gente sabe como é o dia a dia da mulher, né? Então, às vezes, uma queixa que ela traz pra mim, às vezes até uma queixa que ela tem em casa, né? Eu consigo orientar ela, porque às vezes é uma situação que eu já passei, né? Que a gente, por ser mulher, já passou, né? Uhum. E doutora, existe agora, assim, muito se fala sobre o empoderamento feminino e algumas mulheres ou algumas pessoas, enfim, acabam levando essa questão do empoderamento para um corpo perfeito, uma vestimenta perfeita, enfim. Como você enxerga o empoderamento feminino?
Eu acho que o empoderamento, assim, feminino, se ele não trouxer algum benefício para a comunidade, ele não faz muito sentido para mim, né? Então, o meu empoderamento, ele tá relacionado com a minha profissão, mas que nem eu falei, eu preciso ajudar essas mulheres de outras formas, né? Então, ajudar elas a se empoderarem, mas não só fisicamente. Então, acho que o empoderamento ele está muito ligado também com esse acolhimento, né? Principalmente de mulher para mulher, né? Que nem eu falei, a mulher, ela entende a outra mulher, né? Para não ser uma questão assim tanto de modismo, né? Eu percebo assim que entra e sai estação, agora isso que é a moda. E a gente vê quantas mulheres acabam tentando se encaixar nesses padrões e no fundo sofrem, né? Sim, porque nem sempre, né, é o que a gente quer. Eu sou uma pessoa, por exemplo, tem tal coisa tá na moda. Se eu não gosto, eu não entro nessa moda, sabe? Eu acho que toda mulher deveria, né, ter esse empoderamento nesse sentido. Não, eu gosto disso, é isso que eu quero pra mim, isso eu não quero, né? Então, cada uma saber se empoderar nesse sentido. E para isso é preciso se conhecer bastante, né? Para Não, saber com certeza. o que gosta. Com certeza. E assim, a gente vai se conhecendo, né? Eu sempre digo, no dia a dia, né? Com as coisas que a gente enfrenta, né? Os obstáculos. Isso também faz a gente crescer, né? Como mulher, como conhecimento, né? Não só coisas boas fazem a gente, né? Ter esse resultado. Com certeza, sempre dizem, né, que a gente não cresce na zona de conforto e sim na zona de esforço, né? Então, ver esses problemas como oportunidades, né? Exatamente. E doutora, na sua profissão, como que você enxerga que a harmonização facial, o embelezamento da mulher pode contribuir, então, com esse empoderamento que vem de dentro? Eu acho que, assim, ó, a mulher, ela busca, né, se embelezar para ela também, né? Muitas falam para mim, doutora, quando eu tiro uma foto, essa ruguinha me incomoda, né? Então, não é só porque, a outra pessoa acha aquilo feio. Não, ela tem que, né, ela mesma resolver se aquilo incomoda. Muitas vezes eu digo, se não te incomoda, né, não tem por que a gente resolver, ou a paciente olha para mim e fala, doutora, o que você acha que eu preciso fazer? Então, é sempre uma pergunta que eu falo, você tem que me dizer o que você se incomoda, porque às vezes eu olhando do ponto de vista profissional, eu vou olhar ali uma ruga que me incomoda, porque eu trabalho com isso, mas para você não, então não tem por que eu cutucar essa questão se para você tá tudo certo, né? E às vezes aí ela vai começar a dizer, nossa, mas será que, né? A importância de respeitar a naturalidade da pessoa, né? Isso, com certeza. E assim, eu também, quando eu resolvi fazer essa transição da parte odontológica para harmonização, né? Eu entrei numa franquia específica de harmonização na época. E aí eu fiquei ali em torno de 1 ano e meio e eu vi que não era muito o que eu queria, porque eu queria trabalhar do meu jeitinho, né? E aí, querendo ou não, a franquia me barrava um pouquinho. E aí, nesse meio tempo, eu engravidei da minha neném, que agora tem 1 aninho, né? E na época eu falei, nossa, eu comecei, eu empreendi, e agora deu errado, e eu vou ter que começar de novo, e eu desisti, né? E aí ficou aquela insegurança, aquela coisa, será que eu desisto? Será que eu volto, né? 2 passos para Atenção, trás. mulheres que estão passando exatamente por essa situação aqui com a doutora, vamos ver. Então, assim, o que eu digo é não desistir, né? E eu acho que, assim, quando a gente faz as coisas com amor e faz da maneira correta, parece que o universo vai encaixando, assim, né? Então, na época, até quando eu resolvi sair da franquia, eu coloquei minha parte para vender, né? E aí o Dr. Diego Maier, que é na clínica Maier que eu tô hoje, ele viu que eu tava vendendo, daí ele me mandou uma mensagem, Chay, você tá saindo, né, de tal lugar? Daí eu falei, sim, você quer comprar, né? Aí ele falou assim, não, eu quero você na minha equipe, né? Aí eu falei, tá bom, Diego, mas eu tô grávida, né? Ele falou, não tem problema, vem, sai de licença maternidade, depois você volta. Ele falou, eu quero você aqui, né? Então, acho que assim, as coisas foram acontecendo, né, sem eu esperar, e eu acho que o universo vai dando um jeito, às vezes não é no nosso tempo, né, às vezes a gente quer as coisas para ontem, ou a gente não entende por que ainda não tem aquilo que
quer, né? Ainda não conseguiu, mas acho que tudo tem o seu tempo. O recado que eu deixo, assim, é não desistir por experiência própria, né? E a gente ter paciência de que no tempo certo tudo acontece, né? E que às vezes é importante a gente saber fechar uma porta, né? Você precisou fechar um ciclo para que um convite chegasse, né? Sim, e muitas vezes, assim, eu não queria fechar aquele ciclo, né, bem no fundo, assim, a gente não quer fechar, porque tinha um sonho ali, né, eu empreendi ali, né, eu investi, quando eu saí, eu perdi muito mais do que eu investi, então a gente fica, né, mas eu sempre digo, é melhor fechar a ferida, né, do que deixar ela ali sangrando, sangrando, sangrando. Então eu sempre brinco assim e eu conto muito essa história assim para as pacientes, né, para que sirva de incentivo mesmo. Sim. E como que você se sente? Qual é a sensação de ver você ali transformando essas mulheres, às vezes realizando sonhos, né? Qual é a sensação como mulher assim? Eu sou muito feliz, assim, no que eu faço, né? Eu digo, eu trabalho com muito amor, assim, porque realmente é o que me dá, né, essa alegria é ver o retorno que eu tenho delas, esse feedback que eu tenho delas, porque não é só tratar a pele, né? Não é só tratar uma ruga. A gente tá tratando a emoção, né, da mulher ali, o incômodo que ela tem, né? Às vezes é um sonho dela, né? Às vezes a mulher tinha medo, se organizou financeiramente para fazer aquele procedimento. Então, assim, cada paciente que entra no consultório, ela é muito especial, né? Ela tem a sua história, ela tem o porquê. Então, eu me sinto muito gratificada, assim, de fazer parte disso. E é real mesmo aquela frase que diz que onde tem uma ruguinha teve uma emoção. É verdade, com Ou um certeza. sorriso. Com certeza. Eu até, quando eu vou fazer, né, o Botox, por exemplo, eu falo para as pacientes, vamos deixar mexendo um pouquinho para você ter essa expressão, né, para você expressar, para quando você sorri com os olhos junto, né? Então, eu procuro deixar essa emoção à mostra, né? O mais natural possível, né? Isso. Muito legal. Com certeza, suas pacientes devem se sentir bastante satisfeitas, assim, por ter um tratamento tão integrado, tão humanizado e ver a tua radiância, assim, da tua alegria também de poder fazer parte da vida delas. Sim, e eu tenho muitas pacientes que, por exemplo, né, engravidam, aí no meio da gestação elas aparecem lá no consultório só para me dar um oi, né? Então a gente tem esse contato. A paciente vai casar, aí ela vai lá e me traz uma lembrancinha do casamento, né? Então eu faço parte do dia a dia, assim, da paciente, né? Eu sei o que está acontecendo no dia a dia dela. Muitas pacientes, às vezes, a gente combina de tomar um café juntas ou lá na clínica, eu fecho a agenda um pouquinho mais cedo, peço lá uns comes e bebes, mando mensagem lá na lista de transmissão, quem quiser vem hoje aqui tomar um café comigo, sabe? Então eu procuro ter esse contato, assim. Com certeza, e vira um momento especial, né? Vira, elas adoram, né? E aí é aquela coisa, é um momento de várias mulheres junto, né? Então é um momento muito gostoso, assim. Muito bom. E você tem alguma história, assim, que te lembre de alguma paciente que tenha te marcado, de algo que ela tenha te falado, de como ficou depois? Teve uma paciente, tem vários casos assim, né? Mas teve uma paciente que me marcou muito, que ela já tinha um pouquinho mais de idade, e aí eu montei um protocolo assim para ela, né? Ela nunca tinha feito nenhum procedimento estético. Aí eu conversei com ela que não adiantaria, por exemplo, a gente fazer um procedimento uma única vez e ela não ter um acompanhamento, né? Então eu falei para ela, eu vou montar um protocolo para você para 1 ano, assim, né? E a gente foi aos pouquinhos fazendo os procedimentos, e aí teve uma consulta ali depois de uns 6 meses, que a gente fez daí vários procedimentos naquele dia, que deu uma boa diferença, assim, sabe? De você se olhar no espelho antes e depois, assim, no momento, né? Não foi a longo prazo. E aí, quando ela pegou o espelho na mão, ela começou a chorar, e daí ela falou assim, doutora, eu lembrei de quando eu casei, do dia do meu casamento, porque eu tinha essa boca quando eu casei, a minha pele estava firminha desse jeito, sabe? E aí ela começou a chorar e eu chorei também, né? Então foi uma paciente que marcou muito, assim, porque ela se olhou no espelho e ela lembrou de um momento marcante da vida dela, porque ela se enxergou novamente naquele momento, sabe? Ai, que demais. E é bem importante, né, as mulheres saberem que existe um
um pós imediato, mais um tempo para aparecer o resultado, né? Isso. E eu passo isso na pele mesmo, né? Então, às vezes, eu faço um preenchimento ali em mim, fica super inchado, né? Daí eu me olho no espelho e mesmo eu, né, estando nessa área, eu fico, meu Deus, será que vai demorar para desinchar? Aí eu fico, agora eu sei o que as pacientes passam, né? Dá aquele medinho. Aquele medinho. Aí no outro dia desinchou um pouquinho, mas um lado desinchou mais que o outro. Daí, será que vai ficar torto? Sabe? Então, é legal, assim, que eu também faço os procedimentos em mim, que eu consigo saber o que a paciente sente, né? Mas eu tento deixar bem claro, principalmente para quem nunca fez, né, o procedimento, de que tem um processo, né, então, por exemplo, o Botox, você aplica hoje, amanhã você não vê diferença nenhuma, né, eu até brinco com elas que a gente se olha no espelho e diz, cadê o meu dinheiro, né, porque eu gastei ali, não investi, não tive né, não tô vendo nada. Então, o Botox, tu vai ter ali um resultado final depois de 10 dias, né, aí com 10 dias eu vejo a paciente de novo, às vezes precisa ajustar algum cantinho, né, então eu procuro explicar, assim, que tem o momento, tem o pós-imediato e tem os 30 dias depois, né. Maravilhoso. Doutora, gostaria que você aproveitasse o momento para deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo em relação à questão da harmonização facial, do ser mulher, a mensagem que você gostaria de deixar para elas. Tá. A mensagem que eu tenho para deixar é que as mulheres, né, nunca desistam, né, dos sonhos ou dos objetivos, né, que você tem. E muito importante é você ter ao teu redor pessoas que tenham objetivos parecidos com os teus, né, que tenham os mesmos princípios morais, os mesmos valores, né, que você não desista quando acontecer alguma adversidade, que se você precisar parar um pouquinho no meio do caminho, você pare e depois continue e não volte para trás, né? E que as mulheres se ajudem umas às outras, né? Deem força emocional também umas para as outras, porque a gente sabe que é um turbilhão de emoções, né? No dia a dia das mulheres. Então, que nem eu falei, mulher, ela dá conta de tudo, né? De tudo que precisar. Mas a gente sabe que não é fácil. Então, a mensagem que eu deixo é que você se empodere, né? E você não perca essa vontade de chegar no seu objetivo. Muito obrigada, doutora Chay. Foi um prazer conversar contigo, saber um pouco mais da tua história, sobre o teu momento atual, tão especial, cuidando das mulheres de uma forma tão carinhosa, tão amorosa. Muito obrigada. Agradeço eu o convite, adorei estar aqui e conversar, né, sobre tudo isso. Obrigada. E aproveito para agradecer também a nossa audiência e fiquem conosco, já já teremos mais um episódio do OCP Mulheres.